Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre duas estratégias que eu converso com meus pacientes e hoje eu quero entregar para vocês. Bora lá! E antes do vídeo começar, peço que você se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Bom, galera, o caminho do emagrecimento, assim como o caminho da hipertrofia ou o caminho da definição muscular, não é um caminho simples e fácil. Você vai precisar se desenvolver e desmembrar alguns detalhes nessa jornada. E digamos que ter um plano alimentar é o primeiro passo que você deve dar. Você precisa de um nutricionista, você precisa de um profissional. E se você está à procura de um nutricionista, aqui na descrição tem um link, clica lá e vamos conversar. E para conseguir executar esse plano alimentar, você vai precisar desenvolver algumas estratégias. E hoje eu quero conversar com vocês sobre duas estratégias para você colocar em prática a partir de hoje. E a primeira estratégia que você deve pensar e refletir a partir de hoje é que você tem fome ou você tem vontade de comer? Para pensar nessa pergunta. Respira por 5 segundos e pensa: você tem fome ou você tem vontade de comer? Você precisa entender isso. Você precisa entender a diferença entre os dois. Você precisa entender o que você está sentindo. Você tem fome, um estado fisiológico, ou você tem vontade de comer, um estado emocional? Entender isso é super importante para você voltar a tomar as rédeas, o controle sobre a sua alimentação. Falando sobre fome, fome é um sinal do corpo e ele geralmente surge quando seus estoques de energia estão baixos, e esse sinal vai te incentivar a buscar comida e nutrientes. Geralmente, galera, quando você sente fome, você sente o estômago roncar, você sente fraqueza, você sente tontura, irritação, dificuldade de concentração. Passa a perceber esses sinais no seu corpo a partir de hoje. Agora, falando sobre vontade de comer, essa vontade de comer, ela não vem necessariamente por uma busca de nutrientes, ela geralmente está relacionada por uma busca ao prazer. Ver uma barra de chocolate, sentir o cheiro do pão da padaria, lembrar de uma comida muito gostosa feita pela sua avó, já são gatilhos suficientes para ativar o sistema de recompensa do cérebro. E a partir daí, criar uma sensação chamada de fome hedônica ou vontade de comer. E esse comportamento evoluiu com a gente desde os nossos primeiros ancestrais evolutivos há milhões e milhões e milhões de anos. E ter vontade de comer naquele momento era a melhor coisa que podia acontecer com a gente. E para pensar, você precisava de energia, porém a comida era escassa. Você não sabia quando iria comer ou o que você iria comer. Dessa forma, ter vontade de comer foi uma das melhores coisas que aconteceu com a gente, porque assim você poderia comer sem vontade e comer em qualquer oportunidade que você tivesse uma comida na sua frente. Sendo assim, você iria poder obter energia e se manter vivo. O problema é que hoje a comida não é escassa, muito pelo contrário, hoje a oferta alimentar é abundante e você vê comida por toda parte. E o seu cérebro continua sendo o mesmo cérebro de antes, continua funcionando do mesmo jeito e todos nós temos vontade de comer. Além disso, situações de estresse como ansiedade, sobrecarga no trabalho, brigas ou frustrações também podem disparar a sensação de fome hedônica ou vontade de comer. O estresse inibe a região do cérebro que nos ajuda a tomar decisões racionais, chamada de córtex pré-frontal. Quem assume o controle a partir disso é o sistema límbico, que está relacionado à busca de prazer e recompensas imediatas. O resultado disso é que a comida pode parecer muito mais gostosa, muito mais saborosa, muito mais reconfortante. A partir disso, a vontade de comer fica muito mais difícil de resistir. E esse mesmo mecanismo entra em cena quando você fica muito tempo sem comer.
O estresse da fome extrema gera um desequilíbrio neuroquímico que diminui o seu controle racional e aumenta a sua impulsividade. Já parou para pensar que quando você fica muito tempo sem comer, você fica estressado e você come qualquer coisa que vier pela sua frente? É nesse momento que o cérebro esquece que você quer emagrecer e ele só quer que você sobreviva. Sendo assim, ele vai fazer você comer qualquer coisa que vier na sua frente, independente se esse alimento vai ter qualidade ou não. Você vai comer qualquer coisa que aparecer na sua frente. Então, galera, diante disso tudo, é extremamente importante que você saiba a diferença entre sentir fome e sentir vontade de comer, para que você possa administrar essas situações na sua vida. A segunda estratégia que você deve pensar é que você precisa diminuir o acesso a alimentos que você sabe que não consegue resistir. Todo mundo tem um alimento irresistível, aquele alimento que você gosta tanto que quando está perto de você, você perde o controle. Você come até não aguentar mais. Você come no automático, tendo fome ou não. Pode ser qualquer alimento, pode ser pizza, hambúrguer, biscoito doce, biscoito salgado, sorvete, refrigerante. Eu fico com biscoito doce, lembra muito a minha infância. E o que você pode fazer para diminuir o consumo desses alimentos? Isso aí, assume que você come por impulso. Assume que esse alimento vai ser a sua recompensa prazerosa quando você pensar em prazer com relação à comida. Posteriormente, mude o seu ambiente alimentar. Como assim, Lucas? Limita o acesso a esses alimentos. Como assim, Lucas? Para de comprar esses alimentos como regra para a sua casa, entendeu? As pessoas continuam comprando esse tipo de alimento para dentro da sua casa, achando que vão conseguir resistir e se controlar. Mas não se engane, gente, o seu cérebro sabe que você comprou esse alimento e escondeu ele lá no fundo do armário. O simples fato de você saber que aquele alimento está na sua casa já ativa o sistema de recompensa do cérebro, tornando muito mais difícil o autocontrole e aumentando a vontade sobre aquele alimento. Sendo assim, nesse contexto, nesse ambiente alimentar que você mesmo criou, te estimulando a ter vontade, quando você sentir ansiedade, tristeza, tédio, frustração, você vai lembrar daquele alimento e você vai cair em tentação e você vai comer. Agora, quando você não compra o alimento tentador, você vai passar pelo momento de ter que fazer esforço para ir comprar aquele alimento ou de pedir e esperar pelo delivery até chegar na sua casa. Isso tudo não é uma verdade absoluta, mas é nesse momento que você pode desistir daquele alimento e perceber que o que você achava que era fome era somente uma vontade de comer. E nesse momento você conseguiu vencer o impulso sobre aquele alimento. Meu povo, como eu disse lá atrás, emagrecer não é uma tarefa simples e fácil. Você vai precisar desenvolver algumas habilidades e pôr em prática algumas estratégias. E eu espero que isso tudo que nós conversamos aqui hoje possa contribuir na sua jornada. E você que chegou até aqui, peço que você se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Galera, vou ficando por aqui. Tamo junto, até logo, até breve e valeu!